presunto, presunto cozido, presunto parma, copa, salame, jamón ibérico, jamón pata negra, salsicha, linguiça de porco, linguiça de frango, bacon, patês derivados de animais. Você conhece tudo isso. Mas o que une todos esses alimentos é a arte da charcuteria, do francês char, que significa carne, e cuit, cozido. Por mais que use muito a carne de porco, a charcuteria é a arte de preservar alimentos através de salga, conservação, cura, desidratação ou defumação, também podendo utilizar vários desses métodos de uma só vez, em alguma proteína animal. Ela é um dos mais antigos métodos de produção e preservação de alimentos conhecidos pela humanidade, nos permitindo sobreviver em épocas de escassez, e hoje em dia, nos dando o prazer de comer alimentos riquíssimos em sabor e aromas. Para falar sobre a charcutaria, chamei aqui o Fábio Oliveira, que estudou vários métodos e se especializou na arte da charcuteria. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Ok, para começar, se apresenta aí pro pessoal, Fábio. Fala um pouco da sua história, como é que você começou com esse negócio de charcuteria. Ah, óbvio, para ficar claro, o Fábio é o meu irmão mais velho, um dos gêmeos. Bom momento, ouvintes do Refogado Podcast. Meu nome é Fábio Oliveira. Como o Caio falou, eu sou um dos irmãos mais velhos dele, né? Que eu tenho meu irmão gêmeo, então, para infelicidade dele, ele tem 2 irmãos mais velhos. E hoje eu vou falar um pouco sobre a charcuteria, né? Charcutaria pra gente aqui no Brasil, né, Caio? Ah, então tem essa distinção em português? Charcuteria e charcutaria, ou dá para usar os dois? Não, dá para usar os dois. Os 2 termos são corretos, mas normalmente aqui no Brasil a gente usa como charcutaria mesmo. Eu sou um fanático por processos que levam fermentação, né? Fermentação em geral. Há mais de 8 anos que eu produzo cerveja artesanal com um parceiro meu. Já produzi vinho, produzo hidromel. Aliás, agora na quarentena fiz um batch aí de 22 litros, que daqui a 1 ano a gente vê se fica bom. E produzo o meu próprio fermento natural, né? O Louvain. E falando em Louvain, eu recomendo que vocês ouçam o episódio 14, né? Do Refogado Podcast, que é referente à fermentação natural. Peraí, fala Louvain? Hã? Fala Louvain? Louvain. Eu sempre falei Levan, cara. Não, é Louvain, é um nome francês, né? Levan, Louvain, Lupin. É fermento natural, cara. É fermento natural. Eu acho que a gente tá no Brasil, a gente fala fermento natural, né? Eu não tô no Brasil. Ah, mas você fala português. Bom, a fermentação, cara, por definição, ela deriva do latim fervere, né? Quer dizer, ferver, que descreve a aparência da ação das leveduras em extratos de frutas ou grãos. O fato de ferver, ele é definido a formação de bolhas, né, no processo das bactérias que estão ali consumindo o açúcar daquele meio, tá? Estudando cada vez mais essa mágica, entre muitas e muitas e muitas aspas, que nos mantém vivos até hoje, né, no decorrer da nossa evolução como seres humanos, eu descobri que esse processo de fermentação ele não se limitava apenas a líquidos, pães, etc., né? O que acabou abrindo muito a minha cabeça foi em alguns estudos entender que o processo de charcutaria em si, para alguns produtos, obviamente, né, leva também à fermentação, né? Fermentação de carnes, fermentação de leite, fermentação de ovos, por incrível que pareça, tá? E o que for utilizado dentro desses processos. E resumindo assim, fermentação de produto derivado animal, né? De proteína animal. E eu acompanhei por muitos meses alguns canais do YouTube e tive muita ajuda mesmo, de fóruns, etc. Felipe Neto, né? Sim, muito. Nossa, tem ideia. Bom, enfim, mas de alguns fóruns, né? E uns aliados chaves, tá? Que me deram base pro início desse caminho. Alguns deles, pessoal da Charcutaria Experimental, então no YouTube, né? O grande mestre Peterson, que é um cara, o cara é um monstro. Ele também tá no YouTube, ele é da Escola Cava, eles dão vários
cursos gratuitos, tá? E, obviamente, meu grande professor e mestre charcuteiro, que é o Navarro, né? O Navarro da Curato Charcutaria. Legal, legal. Caramba, você deu uma aula aqui. Então conta pra gente como é que foi o começo. Como é que você resolveu fazer isso? E eu lembro uma vez que eu visitei a sua casa, você tinha feito uma bomba de vácuo caseira. E onde você conseguiu, sei lá, criar isso? Como? Ah, bicho, sei lá, criatividade e tal. Mas, começo assim, como todo começo, ele é bastante conturbado, né? Tem muita informação, só que eu fiz muitos planejamentos em cima dos estudos. Muitos planejamentos mesmo, né? E óbvio que eu comecei fazendo linguiça. E por que linguiça? Porque linguiça é um processo de charcutaria, sim, porém é o processo mais simples que existe dentro da charcutaria, ao meu ver, e acredito que no ponto de vista de muitos aí que trabalham nos processos de charcutaria. Tem o pessoal que é mais antigo, né? Que tem parente do interior, etc e tal. Tem como tradição aqui no Brasil, né? Fazer linguiça. Né? Eles estão acostumados a esses processos de linguiça, porque realmente é um processo muito complexo. Porém, assim, Caio, com o tempo, estudando, né, bem, a gente acaba percebendo que o buraco ele é muito mais embaixo. Você pegar pelas escolas antigas, as escolas antigas elas não tinham acesso à informação básica sobre micro-organismos, sobre contaminação cruzada ou direta, né? Eles só sabiam quando dava errado ou quando dava certo. Exatamente, eles só sabiam quando dava errado e quando dava certo, assim. Então tinha uma época do ano específica para poder fazer os produtos, onde a temperatura era constante, tinha um vento constante, né? Enfim, usavam apenas sal mesmo, né? E hoje, com todos os estudos que a gente tem e conhecimentos, né, em cima de toda essa parte de segurança alimentar, etc e tal, a gente entra na maior discussão da charcutaria nos dias de hoje, que é a utilização dos sais de cura, antioxidantes, aromatizantes e alguns outros químicos, né? Por assim dizer. Bom, isso levanta uma pergunta. Essa jossa dá câncer? Dá. Uhul! Dá sim. Como tudo que é utilizado em excesso, que é consumido em excesso, tem uma probabilidade muito grande de aumentar a sua chance de ter câncer. Não é que ela dá câncer, né? Ela aumenta aí alguns fatores de risco para que você, se já é predisposto, né, desenvolver alguma coisa nesse tipo. E tem muita pesquisa voltada a essa questão, né? O consumo de embutidos em geral, carnes também, né? E o câncer, tá? Mas a principal função desses produtos é a conservação. Os produtos que eu falo dos químicos, né? É a conservação do seu produto, né? De charcutaria, né? Inibindo contaminação por bactérias e fungos que são indesejáveis, que você não quer naquele produto. Os sais de cura mais comum que a gente tem são nitratos, tá? Tem o nitrato de sódio, nitratos não, é o nitrato de sódio e o nitrito de sódio. São dois produtos extremamente diferentes, mas eles precisam ser utilizados, são produtos diferentes utilizados em processos diferentes, tá? Um a gente utiliza mais para a parte de linguiça, de salsicha, enfim, de embutidos que não vão passar por calor. E outro por calor e por processos longos de maturação, tá? E o outro a gente obrigatoriamente precisa utilizar em processos longos de maturação. E uma vez utilizando, né, o sal de cura 2, o nitrito, precisa tomar muito cuidado em aquecer esse produto pronto. E é aí que corre-se o risco, por exemplo, de aumentar essas chances, né, de obter um câncer, alguma coisa desse tipo. Assim como o azeite de oliva, ele muda as características a partir do momento que você o aquece e ele desprende algumas toxinas que também corroboram, né, para essa questão de câncer, alguns embutidos também, tá? Precisa tomar bastante cuidado com isso. E mesmo assim, Caio, esses produtos eles são utilizados há muito tempo, cara, há séculos mesmo, sem brincadeira. Porém, até hoje tem muita gente que defende que eles não deveriam ser utilizados, né? Uma vez que os antigos, como eu falei lá no começo, só tinham o cloreto de sódio em mãos, que é o sal comum, né?
que a gente conhece, o sal não iodado, é bom deixar muito claro isso, tá? Hoje, se você for utilizar os sais, melhor sal que tem para usar para fazer, que você vai usar também, né? Para fazer os embutidos, é aquele sal que você dá para os animais, né? Ele não é iodado. Isso acaba... não vai fazer mal no produto, não vai fazer mal para quem consome, mas ele vai dar um choque, né, nas funções organolépticas, ou seja, o que você vai conseguir perceber cheirando e comendo o produto. E falando sobre a quantidade, né, que a quantidade pode ser o veneno, pode ser a cura, etc e tal, quem regulariza e limita a utilização dos produtos, né, no Brasil é a Anvisa. E você tem uma cartilha muito rica de informações, tá, para poder fazer a utilização desses produtos. Bom, após a preparação da maioria dos produtos da charcutaria, é necessário que a gente deixe eles fermentar, né? A gente está falando de fermentação desde o começo do programa, né? E é dentro desse processo que é onde as leveduras, que elas podem ser tanto espontâneas, que seja a levedura que está no ambiente, ou adicionadas, que já são leveduras que você compra aí no mercado, né? Não no mercado comum, mas nos mercados específicos, né? Para dar as características que você quer para cada tipo de produto. E dentro desse processo de fermentação é onde inicia toda aquela parte da bioquímica da fermentação, né? Que vai gerar ácido orgânico, que é produzido pelas bactérias láticas, né? Resultantes também, né, desse processo de fermentação, e vai regular o pH dos seus produtos, que vai formar a primeira cadeia complexa de sabores dos produtos e assim por diante. Para que esse processo se dê de uma maneira uniforme e controlada, Caio, é necessário, extremamente necessário, que a gente tenha essas peças armazenadas a vácuo. Quando eu comecei, eu fiquei naquela, né? Eu não trabalho com isso. Uma seladora a vácuo industrial, é inviável, é muito caro. E as domésticas, além de não suprirem o que elas prometem, né? Elas também são caras, não são produtos baratos. E aí, pensando nisso, né? Como técnico eletrônica de profissão, que eu resolvi fazer minha bomba, né? Que você perguntou. Minha bomba de vácuo e seladora, né? Mas, cara, é a senhora gambiarra, velho. Mas funciona. Funciona bem. Você viu como que ela funciona. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma madeira, né? Instalei uma chave simples com um condutor de calor, uma resistência chata, né? Uma resistência plana, uma fonte ATX de computador para poder acionar essa resistência e não fritar ela, né? Eu uso o meu aspirador de pó, umas variações que eu fiz no bico da ponta do aspirador de pó para gerar o vácuo. Então, é uma gambiarra, mas funciona muito bem. Você viu pessoalmente, funciona muito bem. Eu sei também que uma das suas adegas de vinho, né, já que você é rica, acabou virando uma câmara climatizada. E como é que você transformou ela nisso? Rica é ótimo, né? É o seguinte, cara, a gente precisa, dentro do processo, né, da charcutaria, né, entender o que a gente quer dos produtos, né? Então, depois da discussão do sal de cura, a gente entra na discussão de armazenamento de produto, né, para devida fermentação, que é onde a gente vai usar lá o vácuo, e aí para posterior maturação. E essa maturação, cara, a gente precisa de um controle padronizado, né, para que os produtos não virem pedra. E se torna necessário um controle de temperatura, de umidade e de vento, por incrível que pareça, tá? Onde essas peças vão maturar por dias, meses e anos. Maturação nada mais é do que a desidratação da peça para que ela se transforme no produto final que você está querendo, de características e etc e tal. Essa transformação, Caio, ela se dá, como eu falei para você, pela perda natural de líquidos, tá? Uhum. E isso precisa ser muito lento, mas não pode ser lento demais, né? Não pode ser rápido demais, não pode ser frio demais, não pode ser quente demais. Então você precisa de um controle, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Provavelmente vocês, ouvintes, ou até você já comprou um salame caseiro na estrada. Sim. E aí você chega em casa, nem a Excalibur consegue cortar aquele negócio. Sim, já passei por isso algumas vezes. Então. Por que não consegue cortar? Porque aquele produto,
Por mais que ele possa ter utilizado matérias-primas de primeira qualidade, ter tido todo um cuidado no processo, etc., a maturação dele foi feita muito rápida, né? Certo. E quando ele perde líquido muito rápido, ele acaba ficando muito rígido, tá? É tipo o jerked beef, assim. É, mais ou menos, né, cara? Porque o jerked beef também tem um... ele pode até entrar no processo, acredito, né? Com características de processo de charcutaria, porque ele tem um controle ainda mais difícil que o salame, tá? Pra você ter uma ideia. Ele fica duro, mas se você não tiver o cuidado, cara, você vai morder aquele negócio e vai quebrar um dente com o jerked beef. Então, assim, se levar em consideração que alguns salames, para a gente conseguir bons resultados, a gente precisa de 30 a 45 dias, né? De copa, a gente precisa de mais ou menos uns 6 meses. Você pega um presunto cru, você vai ficar de 1 ano ou mais, você precisa ter esse controle para desenvolver os aromas, os sabores, sem que a carne fique seca, sem que ela fique dura e sem que ela fique contaminada, tá? Pode correr o risco de haver uma contaminação também, né? Pelo fato de você não estar num ambiente controlado. Outra informação importante nesse quesito é que esses produtos em si, por natureza, desenvolvem uma colônia de fungos externa. Tanto que você pegar aqueles salames italianos, né? Os espanhóis e tal, você vê eles são branquinhos, né? Aquilo é fungo. Tá? Aquilo é um fungo natural e se deixa... Só que esse fungo, ele é benéfico para a produção. Ele é benéfico para a produção porque o que acontece? Numa briga franca entre esse fungo, que é um fungo benéfico para a produção, e um fungo ruim, o benéfico ganha, porque ele está em muito maior volume, né? Dentro da peça. E até ele acaba protegendo, então. Isso, acaba protegendo. O nome desse fungo é molde. Ele pode ser natural, ele pode ser adicionado, como você tem no queijo brie, por exemplo, é molde também que tem no queijo brie, mas você precisa deixar aquele cara lá também, né, para que ele possa fazer essa proteção dos fungos indesejáveis que realmente vão fazer mal para a saúde. E aí você se pergunta, pô, mas como que você sabe que alguns tipos de mofo, que alguns tipos de fungo são bons, não são bons, e etc e tal? Isso é muito por experiência. Você precisa ver, você precisa tocar para entender como é que ele funciona, se ele tá gosmento, se ele tá viscoso e assim por diante, além das cores dos fungos, né? E esses fungos, eles fazem muito mais mal do que os sais de cura. Se pegar um fungo ruim dentro de uma carne, você pode matar uma pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, e é por isso também que eu defendo e reitero aqui que vocês tenham cuidado com esses salames de estrada, tá? Porque os salames são vendidos lavados. Aqui no Brasil é proibido você vender qualquer produto, né, que não seja o brie, qualquer produto de proteína animal com fungo, tá? Por isso que você não encontra no Brasil esses salames branquinhos, bonitinhos e tal. Bom, então vamos para a parte mais prática do negócio. O que você já fez de receita de charcutaria e o que deu certo e o que deu bem errado? Nossa, cara, eu fiz muita coisa de charcutaria, tá? Eu vou começar... explica as melhores, o que você curtiu. Tá, então, no início, como eu falei pra você, eu comecei a fazer linguiça, né? Então, linguiça eu fiz as variedades que eu tinha. Fiz toscana, fiz linguiça mista, linguiça cuiabana, fiz linguiça bragantina, fiz codeguim, que eu amo, que é uma linguiça feita com pele de porco e cartilagem, tá? Pele de porco? Sim, ela é feita com a pele de porco cozida e cartilagem. Normalmente ela é utilizada no feijão. Aqui em São Paulo, cara, a gente tinha muito no passado codeguim, mas você não acha mais. Você acha mais hoje no Espírito Santo, na Bahia, em alguns lugares de Goiás, você também acha. É uma linguiça. Eu queria provar, meu. Nossa, é uma delícia, cara. Ela é pra pôr no feijão mesmo, assim. Em vez de você pôr paio, o pessoal às vezes faz feijão e coloca o paio, você coloca codeguim. Nossa, é muito gostoso. Na parte de salames, é assim, cara, tem milhares de possibilidades de receitas, de tipos de salame. Mas o que eu fiz foi o salame italianinho, né? Que a gente chama aqui, que é o mais comum aqui no Brasil. Não sei se aí no Chile também é o mais comum. Acho que sim.
Eu fiz o salame cacciatore, que é uma delícia. Fiz o finocchione, que é um salame da região da Toscana, que ele vai muito mais gordura e ele é muito condimentado. Cara, é muito bom esse salame. Salame Milano, que é uma delícia também. Fiz o chouriço castelhano e pepperoni. Uhum. Na parte de copa, a gente tem aqui no Brasil, não sei se é aí no Chile também, só aquela copa que você vê no mercado mesmo, né? Sim. É fatiada ou vende a peça inteira, que no meu ponto de vista não tem nada a ver com uma copa artesanal, tá? Aquela copa, você vê que ela tem uma característica de ácido lático elevadíssimo, né? Aonde você põe na boca, você sente aquela picância, aquela acidez, né? Que é por conta dos químicos. Então, você pega essa copa do mercado, normalmente o pessoal ainda põe limão em cima pra... Nossa, é uma tragédia. Pegar uma copa muito bem feita, cara, é um sacrilégio você pôr limão pra comer, de tão boa que é. E a gente tem duas escolas tradicionais, que é a italiana e a espanhola, tá? E são muito, muito distintas uma da outra em relação a tempero. Sim. Outras coisas que eu fiz de charcutaria, eu fiz lonzino, eu fiz biltong, que é um tipo de processo de carne que é utilizado na África, culatello, fiz bresaola tradicional, tá? Que aí são carnes de boi, tá? Uhum. E eu fiz uma receita, cara, eu criei uma receita de bresaola de língua de boi. Fica bom? Fica espetacular, mas você precisa ter muito mais controle devido a ser uma carne que tem pouquíssima água, né? Então você tem que ter muito mais controle, precisa pôr mais umidificadores dentro da câmara de maturação, né? Para evitar que ela seque muito rápido, tá? E fiz o prosciutto. Você experimentou, né? O presunto? O presunto, sim, você levou pra casa da avó um dia, a gente tava cortando. Tava gostoso. Meio salgado. Meio salgado, ficou, mas eu vou acertar ainda. Dos meus preferidos e queridíssimos que eu fiz foi gravlax, que é aquele salmão, né? Uhum. Que é maturado com dio, etc. É espetacular. Gotardo. Uma pausa. O gravlax, ele é mais rápido de fazer, né? Sim. Gravlax você faz em casa, rapidinho, na geladeira. Eu tentei, só que eu não tinha dio fresco. Eu usei dio seco e deu ruim. Dá ruim. Tem que ser fresco. Assim, se você não tiver o dio pra fazer o gravlax, você pode fazer com aquela... Sabe a erva doce? Sim. Você compra no mercado, que vem o bulbo e vem as folhinhas? Sim. Usa aquelas folhinhas. Dá muito certo também. Você só não pode exagerar, porque a erva doce crua em exagero, ela dá uma amortecida na língua, né? Certo. Você acaba ficando com a língua meio... Depende do que a pessoa quer, do que a cabra quer. Às vezes é isso mesmo. Eu fiz gotarda com ova de tainha, que é uma desidratação com sal e açúcar também. E gotarda com gema de ovo de pata, cara. Fica muito bom, tá? Esses dois, normalmente, a gente usa só pra finalização de prato. Você não vai comer fatia de gotarda. Você rala ela. Caralho, a trilha desse bagulho vai ser tipo aquelas músicas de lounge, de lounge de rico. Pelo amor de Deus, velho. Ovo de pata, ova de tainha. Cara, acabei de comer frango frito, velho. Bom, e o mais incrível de todos que eu fiz até hoje foi o presunto de magret de canard, tá? Que é um presunto de... É um presunto de peito de pato. Caralho, não tenho nem roupa pra isso. O canard em si é pato em francês, né? Mas aqui no Brasil a gente tem umas definições dos tipos de pato. E o canard, ele é um pato mais robusto. Então ele tem um peito muito mais saliente, né? Com muito mais carne. E dá pra aproveitar. É o Chester dos patos. É mais ou menos isso, tá? O que deu errado, cara, no início de todo esse processo, como eu não tinha nem câmera de maturação, nem bomba de vácuo, muita coisa deu errada, mas não deu errado assim de estragar, entendeu? Eu não precisei descartar nada, mas os produtos eles ficaram com uma qualidade, muito ruim. Ou seja, eles ficaram muito duros, eles ficaram muito secos. Salame, eu consegui fazer aquele salame da Excalibur, ficou... Sim, aquele salame você não corta, vai... Vira um dildo. É esse mesmo. E eu acho que o que eu mais fiquei feliz de fazer de tudo isso foi o prosciutto, cara. Foi o presunto serrano cru. Uhum. Porque eu peguei uma peça congelada que é totalmente não recomendável. Sempre que você vai trabalhar
com esse processo de charcutaria, utilizem produtos frescos, por favor. Vá no seu açougueiro, confie no seu açougueiro, confie no seu tato, no seu olfato, principalmente, tá? E por que eu fiquei muito feliz? Primeiro que foi a primeira vez que eu fiz. E segundo, cara, que levou 1 ano para ficar pronto. 1 ano redondo. E no meu ponto de vista ficou sensacional. Você pode falar que ficou salgado, eu amei. Comeu salgadinho, mas tava gostoso. Parecia comprado mesmo. E aquela pernona, assim, aquele pernil gigante, assim, aquela faca de cortar. Eu falei pra você, né, que ele tinha, no início, 6,7 kg, né? Uhum. E ele terminou com 4 quilos. Uhum. Beleza. O que você recomenda pra alguém que quer começar na charcutaria? É fácil achar os ingredientes, o sal de cura, aromatizante, essas coisas? Então, cara, o que eu recomendo é estudo. Muito estudo. Tem muito grupo no Facebook, tem vídeo no YouTube de gente que tá disposta a ajudar, mas a internet é traiçoeira. Também tem gente que, né? Então precisa filtrar bastante, ler um pouco. A gente tem pouquíssima informação formal sobre charcutaria, a não ser os manuais da Embrapa, da Anvisa, né? Você deve achar alguma coisa do Senac também, falando sobre, com um pouco mais de detalhamento. O ideal é realmente correr atrás de gente que entende, tá? As referências que eu dei lá no começo do episódio, eu acho que elas são caminhos muito bons para serem seguidos, tá? Outra coisa que eu recomendo é, pelo amor de Deus, cara, esquece esse negócio de não usar sal de cura. Você vai achar muito fórum de discussão, muita gente falando: ah, mas meu bisavô era italiano e fazia na Itália sem sal de cura. Esquece isso, cara. Esquece isso, porque assim, não utilizar o sal de cura, você pode colocar muita gente em risco, tá? Desde adoecer até, sei lá, cara, né? Uma intoxicação alimentar que pode matar, sabe? Terra do pé junto, comer capim pela raiz, virar um penadinho. Exatamente, tá? Tem que prestar atenção, porque normalmente quem começa, ou mesmo eu, que já faço isso há muito tempo, eu nunca vendi uma peça minha. Eu sempre dou elas de presente, ou compartilho com meus amigos, etc e tal. Então, cara, você vai estar colocando a família dos seus amigos, a sua família em risco a troco de nada. Para você trabalhar, você precisa ter, no mínimo, em casa, luva de borracha, uma balança para alimentos, aquela balança de cozinha tradicional, tá? E uma balança de precisão. A balança de precisão, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque as proporções dos sais de cura, elas são baixas e os sais de cura são em pó. Se você tentar pesar isso numa balança comum, você não vai conseguir pesar, tá? Simplesmente ela não vai pesar, tá? Não vai dar nenhum grama. E às vezes a proporção são 0,3 gramas, 0,5 gramas. Eu comprei uma balança de precisão de 0,002 gramas, acho que no Mercado Livre, se eu não me engano. Se eu paguei R$30, foi muito, tá? Então é um investimento que vale a pena. Então, tá? Pra você, amiguinho contraventor, é aquela balança pra você pesar pino. Exato. Quem é contraventor me entendeu. Exatamente, a prova. Quem é do crime entendeu. Quem é do crime tá livre. Eu passo pra charcutaria. Já mexe com o pó, já tem a balança, sabe o que fazer. Só cuidado pra não confundir um pouco com o outro, que vai o bagulho e vai ficar louco, velho. Senhora, senhora, vai ter gente batendo. Prosciutto vai ser... Batendo na sua cabeça. Dá salame, dá salame. Dá salame, é foda. Bom, é importantíssimo ter álcool 70% ou uma solução de iodo para higienização das ferramentas, da sua bancada de trabalho, tudo antes de você começar a trabalhar. Pensa sempre que você está trabalhando com carne fresca, você precisa ter um cuidado muito grande para evitar contaminação cruzada. Se planeja antes de você pôr a mão na massa, antes de você colocar uma carne numa bancada e pegar os seus ingredientes, se planeja, escreve, lê, relê, vê se está tudo certo, meça seus ingredientes e segue receita. Tem uma coisa na charcutaria que eu acho muito interessante, porque o Caio sabe, eu amo cozinhar, ele também, né? Eu gosto de cozinhar mesmo, gosto de cozinhar coisas
que me desafiam, né? Eu gosto de cozinhar coisa normal, não coisa que demora 2 anos e, sei lá, eu preciso de ferramentas aprovadas pelo FBI pra... Então, eu gosto... E balança de pino. Eu gosto muito, muito, muito disso. Então, assim, antes de pôr a mão na massa, cara, se planeja e vê as receitas nos lugares favoráveis. A cozinha, ela te dá margem para inovar. Você pode criar dentro da cozinha. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê. Charcutaria, vocês só vão começar a criar a partir do momento... Isso é uma dica do meu mestre Navarro, tá? Você só começa a criar a partir do momento que você conseguir uma produção padronizada de pelo menos 8 produtos de maturação maior que 8 meses. Por quê? Porque a partir daí, você já vai ter uma noção de sabor, de textura, de aroma, né? Do que pode ter dado certo, do que pode não ter dado tão certo, do que pode ter dado muito errado. E daí em diante você começa a fazer arte. Porque, mais uma vez, a gente está trabalhando com carne, na maioria das vezes. Tá? A não sei que você esteja fazendo queijo, uma gotada, qualquer coisa desse tipo. Mas você está trabalhando com carnes. E trabalhar com carnes é um risco muito grande e não vale a pena correr. E em relação a achar, que você perguntou, Caio, hoje é fácil, né? Muito fácil. Todos os materiais tem na internet, cara. Eu, por exemplo, eu compro fundo de boi, tripa de porco, tudo no mesmo site. O pessoal manda pelo correio, não tem erro, cara, não tem chabu. Beleza. Falando no ambiente da charcutaria, que ele é bem amplo, você já fez alguma coisa defumada? Você sabe como a gente pode fazer isso em casa ou precisa de aqueles equipamentos que a gente vê nos Food Channel e o Caceta 4, aquelas coisas americanas? Então, cara, pelo fato de eu morar num apartamento e até certo tempo atrás ser casado, eu não podia fazer defumação em casa nem por decreto. É difícil, né? Nem por decreto. Mas eu fiz sim, cara. Eu fiz em alguns amigos que moram em casas, tá? E a gente fez com alguns defumadores caseiros que nós construímos. Tem uma série de tutoriais na internet mostrando como você faz um defumador caseiro. E é possível, é plausível, não tem nada demais. A não ser que você tenha restrição. Porque quando você fala de defumação, você tá falando de fumaça bruta. Fumaça com cheiro, né? Sim. Então, se você mora num apartamento, não é tão auspicioso assim, você mexer com fumaça, né? De repente, seus vizinhos não são tão fãs assim do cheiro de fumaça, tá? Mas, falando de defumação, também acho que defumação é um assunto bastante complexo. A gente tem algumas definições, tá? A gente tem defumação a quente e defumação a frio. Quem padroniza os processos é a Embrapa, aonde a defumação a frio, eles colocam que a utilização da fumaça tem que ser entre 25 e 35 graus, e normalmente obtida apenas por serragem. E a defumação a quente, eles padronizam entre 60 e 85 graus Celsius, onde além de serragem você pode usar palha de madeira. Eu já vi gente usando carvão, né? E, enfim, dá para usar uma série de coisas. E aí você vai para uma outra vertente, que é defumação direta e defumação indireta. A defumação direta, ela vai diretamente pro produto. Imagina que você tem uma câmara, tipo sua geladeira, vai. Imagina sua geladeira oca, sem nada dentro. Você põe uma lenha lá embaixo, queima, seu produto tá pendurado em cima, tem algum lugar para essa fumaça escapar, óbvio, né? E ela vai diretamente pro seu produto. E a indireta não. A indireta ela passa por estágios, que aí, cara, são diversas formas de se trabalhar esses estágios para atingir o produto. E a defumação indireta, ela pode ser a quente e pode ser a frio. A direta não tem como ser a frio, é impossível. Sim, porque você tá esquentando a madeira e Exato. O negócio vai chegar quente lá. Exatamente. Né? E aí, em relação a isso, cara, eu acho que futuramente a gente podia fazer um programa só sobre defumação, porque é muita coisa pra falar de defumação, sim, tá? Tem que estudar ainda a pauta, vou ver o que eu vou fazer sobre defumação. É que eu realmente gostaria de criar algo de defumação. Saca? Não, mas dá pra fazer em casa. Dá pra fazer de uma maneira tranquila. Tem até uns esqueminhas. É que eu não lembro direitinho como é que faz, mas dá pra você fazer no seu forno. Dá pra fazer dentro de uma panela de ferro. Você não precisa gastar dinheiro com isso, entendeu?
Dá pra fazer bastante coisa. Você tem alguma pretensão de vender seus trabalhos ou é bem difícil? Então, eu sempre tive o sonho de abrir uma casa para vender os meus produtos de charcutaria e cerveja artesanal, vinho, hidromel, pães de fermentação natural, né? Sempre tive esse sonho. Então, gostaria muito de fazer, mas felizmente a gente tá no Brasil, né, querida? E nada é fácil no Brasil, né? Então, para venda de produtos, né, de charcutaria, você tem as certificações que elas precisam ser aprovadas junto à Anvisa, né? Infelizmente não facilita nem um pouco a vida do pequeno produtor, cara, que é dose, não tem como. Você pode tirar hoje uma certificação de salsicheiro e vender dentro da sua loja, tá? Você vende seus produtos a vácuo dentro da sua loja. A vácuo não, desculpa. Você vende seus produtos dentro da sua loja para consumo dentro da loja. Você não pode vender para fora. E mesmo assim, seguindo todas as especificações, né? Mas virtualmente não te dá direito de produção para você colocar a peça fora. Além da certificação de salsicheiro, você pode tirar o CIS, que ele permite a venda local, né? De produção, que seria ao redor, até algum... Sem passar o município, para falar a verdade. Para passar o município, você tem que tirar o SIM, por exemplo, né? Que é outra certificação, que aí você consegue vender até dentro do seu estado de produção. Você não consegue sair disso. Para sair disso, você tem que tirar o CIF, né? Que todo mundo sonha em tirar, né? Que é o certificado federal, onde você pode vender aí em todo o território nacional. Mas você tá fazendo o gancho com o programa com a Roberta Subrac lá, ela falou do selo arte. Você chegou a ver isso? Então, eu estudei bastante sobre o selo arte. O selo arte, ele foi um mérito, no meu ponto de vista, quase que 100% das manifestações feitas devido ao problema que ela teve lá no Rock in Rio, né? E foi espetacular, assim, foi uma porcaria o que aconteceu com ela, achei um absurdo, mas foi espetacular, assim. Hoje você tem essa facilidade, mas ele tá voltado mais à produção de queijos, né, lácteos e etc e tal. Não tem um artigo dentro do selo arte que coloque a produção de produtos de carne para você poder vender entre estados. Já o CIF não, né? O CIF já é o selo antigo, mas, cara, é um absurdo. Eu estudei a certificação, o que é pré-requisito para você tirar um CIF, né? Eu estudei ela de cabo a rabo, de como tem que ser o seu ambiente, a sua construção, enfim, os equipamentos, parte de segurança de trabalho, esterilização e tal. Teve um amigo meu que ele mandou pra mim, que ele também tava querendo procurar o CIF, ele virou pra mim e falou: Fábio, dá uma olhada nisso. E ele mandou como que seriam os pré-requisitos pra você abrir um centro cirúrgico para pequenas cirurgias, cara. Exatamente a mesma coisa que é para você tirar o CIF. É inviável, é para não tirar mesmo, né? Você vê que é um protecionismo gigante para as grandes empresas, as grandes indústrias, na realidade, né? Onde você não consegue divulgar, vender um produto de qualidade que vai fazer frente com essas coisas industrializadas que a gente tem no mercado hoje. Então, para finalizar, qual foi a melhor peça de charcuteria que você já comeu e aonde você comprou ela? Onde o pessoal pode encontrar ela? Cara, sem sombra de dúvidas, a melhor peça de charcutaria que eu já comi na minha vida foi o Ramon Pata Negra. Eu já comi muita coisa de charcutaria, sou apaixonado, mas nada do que eu comi até hoje se compara a um Pata Negra. É complexo, né? Porque tem muita gente que fala que tem todo aquele apelo comercial, como você tem o apelo por alguns rótulos, né? De vinhos, enfim, de outros produtos e tal, mas só comendo um Pata Negra para você entender a complexidade que tem naquele Ramon, que é um presunto, né? Cara, é espetacular. Para achar só casa especializada, né, casas
especializadas nesse tipo de produto de importação normalmente, né? Casas que importam e, cara, você não espera deixar menos que um rim para comprar 100 gramas. O bagulho não é barato, não. É para comprar uns 100 gramas dele, porque é extremamente caro, mas é extremamente justificável, né? Eu acho que o Pata Negra, ele também merece um capítulo se tiver que ter, mas basicamente é uma raça de porco que ela foi, como que eu posso dizer? Ela não foi melhorada, era uma raça que estava quase extinta e os caras correram atrás e conseguiram trazer ela de volta à tona, né, na Espanha e tal. E os porcos em si, cara, eles vivem livres, né, normalmente em florestas de árvores que dão bastante bolotas, bastante castanhas e tal, eles comem livres, mas tem um período antes do abate que eles só comem bolota e castanha, eles não comem outra coisa. E como nós somos o que comemos, é o que fica na carne do porquinho, né? E realmente é espetacular, muito bom. Tá certo. Vamos finalizar aqui o programa. Agora você já tá manjando bastante de charcutaria. E dá o seu tchau, Fábio, e seus recados, suas redes. Bom, gente, eu não atuo diretamente na charcutaria fora do que eu produzo dentro da minha casa. Eu tenho meu canal no Instagram, que é @brejossauro, né? Era voltado mais para a parte de cerveja. Hoje eu tô fazendo divulgação de várias outras coisas dentro dele, mas nada voltado especificamente à parte de culinária. E é isso, cara. Eu sou isso aí, cara comum. Agradeço aí a todos que estão ouvindo o podcast Refogado. Agradeço a você, Caio, por ter me convidado. Foi um imenso prazer fazer parte aí desse universo. Isso é nepotismo, sabia, né? De certa forma né? Mas pelo menos a gente conseguiu angariar aí no meio do caminho um pouquinho de informação para poder trazer aí para vocês. É só um comecinho, uma introdução para vocês entrarem aí nesse mundo maravilhoso que é a charcutaria. Obrigado, Caio. Obrigado, Refogado Podcast. E é isso aí, galera. Bom, é isso, gente. Até semana que vem. Comecem a fazer suas peças de charcutaria. Vai fazer linguiça, vai encher linguiça aí. Mas dessa vez de um modo legal. E um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast.